Aqui a gente tem em comum aí nessa corrida presidencial. A gente fez 2 lives aí, né, com o Bolsonaro. Aqui foram quanto? Umas 2 horas, quase 3 horas, foi isso? Mais ou menos. Tinha horário, né? Falaram que era 1h30, acabou sendo bem mais. Umas 2h30, mas de vocês lá? 2h30 também. É isso? 2 horas e foi marcado quanto tempo antes? Como foi? Na verdade, foi assim. Uma semana antes. Foi marcado uma semana, né? Na verdade, o assessor entrou em contato conosco e, a princípio, o presidente queria conhecer o Muzi e eu. Queria ali conhecer, seguir a gente ali no Instagram, acompanhava o trabalho e entendia que nós éramos uma referência dentro do fitness brasileiro, dentro da parte... Ele usou o termo saúde e qualidade de vida, né, Múcio? Verdade. Ele falou assim, olha, o presidente vê em vocês 2 referências para a parte de saúde e qualidade de vida, ele respeita muito o trabalho que vocês têm e ele gostaria de conhecer vocês. E aí surgiu a ideia, poxa, por que a gente não convida ele para um podcast? E aí nós convidamos ele para um podcast antecipando a situação do seguinte, olha, serão 2 profissionais da saúde que gostaria de conversar contigo sobre o esporte que a gente atua, mas acima de tudo representando categorias. A categoria dos profissionais da saúde ligados à atividade física. Então, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e todos os outros profissionais que envolvem a prática de atividade física e ligado à saúde, bem-estar e à alta performance, que nós queríamos apresentar para ele um esporte chamado fisiculturismo que nós tínhamos quase certeza que ele não conhecia. Sim. Porque ele chegou a nós não pelo fisiculturismo, ele chegou a nós pela comunicação que nós realizamos em relação à saúde e qualidade de vida. Certo. Mostrando, ajudando as pessoas a melhorarem de alguma forma sua forma de se alimentar, sua forma de viver, tudo. O músico com as lives diárias dele, a gente com as nossas postagens no Instagram. E o presidente topou, falou, não, tudo bem, eu topo. A Musa olhou pra mim e falou assim, mano, ele topou, cara. Vamos? E aí, vamos? E aí nós nos juntamos e, cara, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, primeiro, porque nós, que não somos da área política, sabíamos que entraríamos numa situação muito controversa. Uhum. Eu vi o ataque. Porque, né? vira briga, entendeu? Pô, você chamou, então isso. De cara, quando eu comuniquei que nós teríamos uma live com ele, de cara saiu 25 mil inscritos do meu Instagram. 25 mil seguidores. O que me surpreendeu... Aí a gente começou a perceber que realmente a situação... Havia uma guerra e que não era o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter a oportunidade de falar com o presidente. Com o cara que é presidente. Exato. O cara que é o presidente, entendeu? Cara, o representante do Poder Público Federal, ele senta numa mesa para falar com você. Quando que isso aconteceu com um fisiculturista, com um médico, com um profissional de educação física? E por que negar, né? Por que perder essa oportunidade? Como não ir? Como não ir? E a gente entendeu que era uma porta sendo aberta para mostrar esse tipo de esporte, que hoje é mais popular do que o futebol. Não é mais popular das pessoas assistirem, não é mais popular das pessoas admirarem, não é mais popular das pessoas usarem o nome das camisetas dos caras. Só que todo mundo treina. Hoje, mais do que estar na escolinha de futebol. Mais do que tem mais gente fazendo musculação, mesmo que sem acompanhamento musculação em academia, base, do que escola de futebol. Com certeza. Na minha época de molecada, todo mundo queria fazer escolinha de futebol. Hoje eu vejo a molecadinha no prédio, todo mundo quer entrar na musculação. Exato. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que me surpreendeu negativamente? Eu e o Renato, a gente sabia que era um momento delicado da política brasileira, era um momento delicado da vida social brasileira. Só que estar pronto para o que eram os juízos de valores da população, das pessoas, o raciocínio que elas fizessem, tudo bem. O que me surpreendeu negativamente? Observar que integrantes de partidos políticos, pessoas e figuras políticas, pessoas que falavam sobre política, nos criticaram. Então tem algumas pessoas conhecidas, através de podcasts, através de movimentos, eles fizeram vídeos pra gente no YouTube, na internet. Assim, o que é o raciocínio que eu vejo isso? Fala, caramba, quer dizer que essa gente tá precisando tanto de hype assim, que precisa falar mal da gente para poder conquistar, para chamar atenção para as pessoas que nos seguem, né? Porque eles não estavam falando para eles. Eles estavam falando claramente para ou buscar uma agressão que a gente respondesse, ou para chamar a atenção das pessoas que nos seguem. Agora, as pessoas que nos seguem, né, é muita ingenuidade e talvez muita falta de caráter, né, achar que as pessoas que nos seguem, porque a gente está todo dia com elas
nas nossas redes sociais, todo dia dividindo alguma coisa boa ou útil para elas, que essas pessoas elas iam bater palma pro comportamento dessas figuras, né? Então isso me surpreendeu de uma forma muito ruim, assim, me mostrou que a política brasileira ela tem muito para crescer ainda, inclusive em relação à maturidade das pessoas que hoje se julgam nova política. Falam que são nova política, mas no final de contas eles têm comportamentos que são comportamentos baixos, né? Lembrando que quem discute ideia, discute uma coisa que é valorosa. Agora, quem discute pessoa, isso é coisa da velha fuxiqueira que fica em cima da porta da cozinha bisbilhotando a vida alheia. Tem santa paciência. E ano que vem, Lula fala, quero ir no podcast de vocês para falar sobre o mesmo assunto, porque eu tô preocupado. Vocês não vão receber? Ele é o presidente. Claro, Exato, ele é presidente. Cara, a galera não entende isso. E a oportunidade de você trazer o presidente para dentro de uma mesa e você falar de assuntos que nunca veio à pauta dele. Exato. Nunca veio. Exatamente. Sabe um assunto que a gente colocou em pauta? A educação, na educação infantil, trazer base de nutrição, por exemplo. Exato. E é super importante. Você pode perguntar para a maioria das pessoas, Vilela, o que você está colocando no seu prato? Ela não tem noção do que é uma fonte de carboidrato, proteína e gordura. Não. Ela às vezes sabe multiplicar ângulo, mas ela não sabe decidir o que ela vai comer. Não sabe. Ela decide o que ela vai comer pela palatividade. Ou, quando ela acredita que ela precisa ser saudável, pela origem do alimento. Esse alimento é natural, então ele é saudável como? Tá, mas a nutrição vai muito além disso. Claro. A nutrição você tem quantidade adequada de consumo de proteína ao dia. Existem alimentos que possuem um equilíbrio calórico, existem alimentos que não. Existem alimentos que é só uma fonte de carboidrato e não tem outra fonte ali dentro. Não tem proteína, não tem gordura, não tem nada. Só que as pessoas não têm a menor ideia. Isso foi levado em pauta para ele. E ele achou interessante.